Diga-me com que sapato andas e uma pesquisa te dirá quem és. Estilistas traçam um perfil da mulher a partir do que ela gosta de calçar. No fundo do baú, a garotada descobriu o diabolô. E você vai aprender as manobras do ioiô chinês. Essa daqui é a tesoura, essa daqui é o elevador, que eu chamo de cama de gato. Tem essa daqui que é a gravata. A imprudência de um motorista profissional contribuiu para matar 2 pessoas da mesma família nesta madrugada, num dos principais corredores de trânsito de São Paulo. Os 2 técnicos de informática voltavam para casa quando o carro deles foi arrastado por um ônibus que seguia na contramão. O motorista do ônibus tentou fugir e foi preso em flagrante. Sara perdeu o marido e o irmão. Eu espero que tenha justiça. Com certeza, ele também tem família e eu entendo que a família dele também vai sofrer. Mas acho que nada se compara à dor que eu tô sentindo. O marido era o técnico em informática Eber Leonardo Linares Nunes, de 25 anos. O irmão dela, Felipe Fausto Bersotti, chegou a ser levado para o Hospital das Clínicas, mas morreu após uma cirurgia. O carro em que eles estavam bateu de frente no ônibus dirigido por José Antônio Ripardo, de 49 anos. Ele tentou fugir, mas foi preso em flagrante por homicídio doloso, porque teria assumido o risco de provocar um acidente. O ônibus da empresa Itapemirim saiu de Curitiba com destino ao Rio de Janeiro, levando 26 passageiros. Na Marginal Tietê, uma das principais avenidas de São Paulo, o motorista pegou o acesso à rodovia dos Bandeirantes. Quando percebeu que esse era o caminho errado, manobrou o ônibus e voltou pela contramão. Bateu de frente no carro. Os passageiros pediram para que ele parasse o veículo e continuasse, fizesse o acesso normal para retornar à pista da Marginal. Mas ele não atendendo, assumindo o risco de fazê-lo, né? Este passageiro disse que não entendeu por que o motorista voltou. Tinha sinalização, o motorista devia estar desorientado, né? Ele fez um retorno e veio na contramão. Numa cidade do tamanho de São Paulo é muito fácil se perder, mas pior do que isso é a imprudência na hora de tentar voltar ao caminho certo. O motorista do ônibus havia acabado de passar por aquela placa. Mais 2 quilômetros e ele encontraria um retorno. O motorista José Antônio Ripardo tem 23 anos de experiência como motorista de caminhão, mas há apenas 4 meses dirige ônibus. Em nota, a aviação Itapemirim lamentou o acidente. A empresa informou que está dando todo o apoio aos familiares das vítimas. Nenhum dos 26 passageiros do ônibus ficou ferido no acidente. O engenheiro que vendia laudos de vistoria para ônibus caindo aos pedaços pagava propina a funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul. Depois da denúncia feita ontem pelo Fantástico, o Ministério Público Gaúcho decidiu investigar o caso. Durante 10 anos, Valdir vistoriou ônibus de turismo que precisam de autorização do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem para trafegar nas rodovias gaúchas. Ele desistiu dessa atividade, não resistiu à concorrência desleal de quem vende laudos. A gente no começo atingia uma média de 60 a 100 laudos por mês. Caiu nos últimos meses a média de 20. Foi nesta casa que conseguimos os laudos, autorizando 4 carcaças de ônibus a transportar passageiros, inclusive crianças. Quem atendeu é a mulher do engenheiro Roberto Moser. Mesmo sem ver o veículo, na suposta oficina, ela vendeu os laudos assinados pelo marido por R$70 cada. Meu lado não veio. É isso que importa, entendeu? Vocês perguntam, não veio fazer vistoria e pronto. Em todo o Rio Grande do Sul, cerca de 100 oficinas são autorizadas a emitir laudos. Mas o setor do DAER, que credencia esse serviço, não confere nem o local onde elas deveriam funcionar. E você tem apartamento? O DAER, no caso, não vai lá. Não. A reportagem rebocou uma das carcaças até a casa do engenheiro. Que explicação o senhor tem? Não tenho o que explicar. Sou bem franco de dizer. Fica, claro, o crime de ter liberado sem olhar. Isso eu vou concordar que sim. Ele contou ainda que já pagou propina a funcionários do Departamento Estadual. Para se conseguir algumas coisas, né? Nesse ramo de vistoria? Não. Liberação de documentos, várias coisas.
O Dyer abriu sindicância para investigar o caso e suspendeu o registro da falsa oficina. Nós estaremos fazendo uma revisão nas 100 oficinas que nós temos credenciadas. Hoje cedo, a reportagem entregou os laudos forjados ao Ministério Público. Nós vamos apurar, além da participação desse engenheiro que emitiu os laudos fraudulentos, se existe algum tipo de corrupção dentro do Dyer. Agora a gente vai mudar de assunto também, vamos entrar no assunto polêmico. Sandra, você era uma aluna que tirava só notas boas? Você sempre me colocando numa saia justa, né, Evaristo? Digamos que eu era uma boa aluna, e você? Que ótimo. Não adianta que eu fiz a pergunta primeiro. Você, no caso, como aluno inteligente, ficaria numa sala só com alunos inteligentes. E eu vou explicar isso daí. Um colégio em Goiânia separou os estudantes por desempenho. Essa segregação por notas divide opiniões de alunos, pais e especialistas. Nesta sala, só estudam alunos que tiraram mais do que 8,5 em todas as matérias no ano passado. Perdi muito tempo de sono à tarde, programa de televisão, nenhum, só estudo mesmo. Quem ficou na classe forte, comemora. Já os que não entraram na classe VIP, ficaram sem graça na hora de contar a novidade para a família. Fiquei meio sem jeito, assim, fiquei meio triste. As opiniões dos pais se dividem. Eu achei bom porque ela pode ser que ela se esforça mais. O aluno vai se sentir diminuído em relação aos outros. Entre os alunos, até quem ficou na turma das notas altas, questiona os resultados da prática. Nós que estamos aqui amamos, mas e quem está lá fora? Como que eles se sentem? Acho que eles se sentem mal. Eu acho que a nota é apenas um elemento, ela não serve para definir, entendeu? Onde a pessoa deve ou não estar. A professora de literatura diz que sente diferença no ritmo da aula. Em outras turmas, é lógico que eu vou dar o mesmo conteúdo, só que eu tenho que fazer uma revisão. Eu tenho que abrir mais espaço para perguntas. Especialistas em educação acreditam que a separação de estudantes por nota não é um modelo aconselhável. Para eles, quem ficou na classe de alunos com as menores notas pode até estudar mais, mas será movido pela competição e não pela vontade de aprender. Não é uma forma proposta que vai acrescentar informações ou conhecimento, mas uma disputa como se nota fosse a coisa mais importante. A escola não só instrui, ela tem que educar também. E nós aprendemos muito com as diferenças. Para a escola, não. A realidade da sociedade é uma só, todo mundo cultua os rankings, a competição acontece em todos os momentos, no trabalho, em casa, na rua, nada melhor que a escola para poder estar trabalhando com o aluno essa questão. Essa questão dá uma discussão e tanto, por isso queremos saber a sua opinião. Entre agora na nossa página na internet e participe. Você é a favor ou contra que alunos sejam colocados em salas separadas dependendo do desempenho? O brasileiro se preocupa muito com uma alimentação saudável, mas uma pesquisa revelou que durante as compras ele se esquece disso. Na hora de escolher o que levar para casa, o consumidor privilegia o sabor, o preço e a praticidade dos produtos. Para começar o dia, chá enlatado e pão de queijo. É um café da manhã bem rápido, né? Fã de pão doce, o pintor não faz charme. Gostoso e barato. Lindenberg e Paula resumem as escolhas do brasileiro. Pesquisa nacional feita com mais de 1.000 entrevistados mostra que o sabor, a marca, o preço e a praticidade contam mais do que a preocupação com a saúde na hora da compra. Mesmo assim, 80% dos entrevistados acham que tem um estilo de vida saudável. O universo de referência ligado à alimentação hoje sinaliza com questões confusas para o consumidor, né? Nós temos os vilões do momento. Tem hora que um alimento é considerado um vilão, causa mal à saúde. No momento seguinte sai uma informação, uma pesquisa médica ou acadêmica, falando que aquilo não faz mal mais. O consumidor não consegue, a partir disso, criar um padrão de ação. No supermercado, os carrinhos revelam a contradição. Costumo comprar mais frutas, essas coisas. O bacon é só para fazer uma farofa, assim, uma coisinha mais simples, né? Mas... Para os nutricionistas, não tem segredo. A dica é fugir das tentações e nunca desviar deste caminho. As prateleiras de verduras, legumes e frutas são parada obrigatória. Indispensável, 2, 3, 4 porções por dia. A nutricionista explica que esses produtos devem preencher a maior parte do carrinho, junto com os carboidratos, massas, arroz e pães.
Na hora de optar por um pão, seria interessante ele optar por um pão com grãos. Em relação às proteínas, o queijo do dia a dia é o branco. E o consumo de leite deve ser de 2 copos por dia, em média. Carne vermelha em 5 refeições por semana. Nas outras, frango, peixe e até carne de porco. Nada é proibido, desde que haja um consumo comedido. E os doces? Agora que a gente está na época de Páscoa, também pode comer um pedacinho de chocolate. Um pedacinho bem pequenininho, como é que é? Um pedacinho bem pequenininho, por dia. A semana já começa com alerta de temporais. Flávia Freire, dá para dizer onde vai chover mais? Olha, a área de chuva é bem grande, Sandra, mas os maiores volumes devem ser registrados em São Paulo, Mato Grosso, no sul de Minas e na maior parte do norte. Em Juiz de Fora, um deslizamento de terra atingiu 3 casas na zona leste da cidade. Uma delas desabou, soterrando um homem de 48 anos. Ele foi resgatado e passa bem. Na capital paulista, no Paraná e em Brasília, as temperaturas ficam abaixo do normal para essa época. Não passam de 25 graus. A zona de convergência do Atlântico Sul mantém as nuvens carregadas sobre quase todo o Brasil. O céu fica encoberto e há risco de temporais em toda a faixa escura do mapa, que começa no leste do Paraná, passa por Mato Grosso, Amazonas e vai até o Ceará. Só não chove hoje de Roraima ao Amapá e também do Rio Grande do Sul a Mato Grosso do Sul. As outras áreas terão sol e chuva passageira. A máxima chega a 30 graus em Porto Alegre e em Cuiabá atinge 36. Aracaju, a capital de Sergipe, completa hoje 153 anos. E a repórter Carla Suzane acompanha a festa. Olá, Carla, boa tarde. Boa tarde, Evaristo. E o principal cenário da festa é aqui, às margens do rio Sergipe, lugar onde a cidade foi fundada. E os moradores vão comemorar do jeito que mais gostam. Agora se apresenta a Orquestra Sanfônica de Aracaju. São 25 músicos afinados no mais autêntico forró. A programação de aniversário prevê daqui a pouco um desfile de barcos pelo rio Sergipe, corrida de rua e à noite, shows musicais. Sandra? Obrigada e parabéns. Você vai ver a seguir dia de nervosismo nas bolsas do mundo inteiro. Separação cara. O ex-Beatle Paul McCartney vai ter que pagar 80 milhões de reais para a ex-mulher. E vem da China a mania que conquistou a garotada. E esse brinquedo antigo que foi reformulado, não tem nada de sofisticação, consegue fazer o que muitos pais querem, tentam, mas raramente conseguem: diminuir o tempo das crianças na frente do computador e no videogame. O pessimismo com os rumos da economia americana voltou a derrubar as bolsas no mundo todo. Na França, o diretor-gerente do FMI afirmou que o cenário econômico mundial está piorando. Ele disse que a crise no mercado financeiro, iniciada pelos Estados Unidos, se agravou e se tornou mais global. Nós vamos a Nova York com Juliana Morrone. Juliana, boa tarde. Como é que está a situação aí nesse momento, hein? Boa tarde, Evaristo. A Bolsa de Nova York abriu com queda de 1% e o clima de insegurança. O alerta vermelho soou ontem quando o 5º maior banco de investimentos americano foi vendido a preço de banana, como a gente diz aí no Brasil. O Bear Stearns foi comprado pelo banco JP Morgan por 10% do seu valor. E em pleno domingo, o Banco Central americano anunciou medidas para socorrer instituições atingidas pela crise da economia. O banco reduziu para 3,25% a taxa para empréstimos a banco. Agora há pouco, o presidente George Bush reconheceu que a situação está difícil, mas disse que o sistema financeiro tem credibilidade. Os mercados internacionais dão sinais de que não estão tão confiantes assim. As bolsas da Ásia fecharam em baixa e na Europa também abriram, em média, com queda de 3%. Sandra. Obrigada, Juliana. Bom, e aqui no Brasil, a Bovespa acompanha a queda das bolsas da Ásia e da Europa. O dólar vai na contramão do resto do mundo e opera em alta. É cotado a R$ 1,72. O euro vale R$ 2,71.
Terminou à 1 da tarde, pelo horário de Brasília, o prazo dado pela China para que dissidentes envolvidos em protestos na capital do Tibete se entreguem às autoridades. Caso contrário, o governo chinês ameaça com punições severas. O governador do Tibete acusou os manifestantes de serem responsáveis pela morte de 3 inocentes. Já o governo do Tibete, no exílio, diz que há mais de 80 mortos. Em Pequim, estudantes fizeram um protesto pacífico em uma universidade. O correspondente Pedro Bassan tem as últimas informações. Os moradores começam a reconstruir a capital do Tibete, entre os montes de escombros e a onda de medo que se espalha pelas ruas. As lojas queimadas e os restaurantes quebrados pertencem a chineses. Eles são encorajados pelo governo de Pequim a migrar para o Tibete. Com isso, os tibetanos se sentem cidadãos de segunda categoria. São reprimidos pela polícia em sua própria terra e a violência explode. A China não pode mais apresentar ao mundo a imagem de um país em harmonia. Agora, o que os governantes querem é evitar novos conflitos até a abertura das Olimpíadas. Consulados e embaixadas chinesas pelo mundo são cercados por gritos de apoio ao Tibete. Ontem, na Bélgica, o protesto foi violento. Mais confrontos em Paris, onde um manifestante consegue trocar a bandeira chinesa pela tibetana. A censura na China impede o mundo de conhecer a dimensão exata dos confrontos. Desde sábado, as forças de segurança controlam as ruas de Lhasa. A partir de agora, vão procurar pelos culpados. Mais de 80 milhões de reais é o valor que Heather Mills, a ex-mulher de Paul McCartney, vai receber do cantor. A decisão da justiça saiu hoje na Inglaterra. É uma das separações mais amargas e milionárias do show business. Heather Mills vai receber mais de 24 milhões de libras, cerca de 85 milhões de reais. Desde 2006, o processo se arrasta no tribunal. Inicialmente, o casal culpou a intromissão da mídia em suas vidas pessoais pela separação. Depois, os dois trocaram acusações pesadas. Heather chegou a acusar o ex-Beatle de beber demais e agredi-la. Os dois têm uma filha de 4 anos. Paul McCartney tem uma fortuna estimada em quase 3 bilhões de reais. Um brinquedo muito antigo é a nova sensação da garotada. Ele é tão velho que pode ser considerado o avô do ioiô. E esse brinquedo anda fazendo com que as crianças se mexam, se exercitem. 2 conchas de plástico, uma cordinha, 2 varetas. Difícil. Complicado só no começo. Essa daqui é a tesoura. Esse daqui é o elevador. Esse daqui é um tipo de cama elástica que eu chamo de cama de gato. Aí tem essa daqui que é a gravata. As manobras são repassadas de boca em boca e também na internet. Pode ser uma manobra difícil, pode demorar 10 anos para aprender uma, ou então 1 dia, 2 minutos. O que só se via no circo, ganhou as ruas. Esse é o segundo brinquedo mais antigo do mundo, depois da boneca. Ele era feito em madeira, bem grande, pesadão, origem chinesa, né? O ioiô chinês ou o diabolô. Na loja de Eduardo, a fila indica o tamanho da procura. Ele pede 300 brinquedos por semana. Não consegue atender a todos. A lista de espera tem mais de 100 nomes. Quando a meninada recebe, é só alegria. Meu pai só falou, vai gastar R$55 numa coisa dessa? Aí eu vou assim, para eu ficar feliz. Virou moda. Mais que isso, mania. É engraçado também porque se lá no colégio você chegar sem um diabolô, todo mundo começa a rir de você. E o brinquedo antigo, que está de cara nova e não tem nada de sofisticado, consegue fazer o que os pais querem, tentam, mas raramente conseguem. Diminuir o tempo que os filhos passam na frente do computador e do videogame. É preciso concentração, habilidade, criatividade, muito treino. E isso faz bem. O neurologista do Laboratório de Comportamento da Universidade de Brasília diz que o ioiô chinês é um ótimo exercício para o cérebro. Você trabalha a sequência de movimentos, você trabalha a harmonização de movimentos e isso melhora o desempenho da pessoa, né? Melhora a programação da pessoa, né? A programação motora. Mas tem criança que exagera. O menorzinho teve um problema no pescoço, que eu tive que levar no ortopedista e deu uma inflamaçãozinha de tanto ficar com a cabeça, jogando o diabolô. Elija rouba a cena, mas ele se dedicou demais às acrobacias. Eu fiquei de recuperação por causa de diabolô. E aprendeu a lição.
bom é você jogar diabolo assim numa hora descontraído, você jogando assim na hora, por exemplo, no sábado, você não tem nada que fazer, você desce, pega o diabolo, treina um pouquinho, entendeu? Assim que é bom de jogar diabolo. Vai fazer as compras para Páscoa? Então não perca a seguir as dicas preciosas de como escolher o melhor peixe do mercado. E você vai ver também, a maioria das mulheres é apaixonada por sapatos. Escolha o seu estilo já já. Agora, pelo horário de Brasília, 1h38 e a gente volta já. O preço dos ovos de galinha subiu 23,5% desde a Páscoa do ano passado, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Em compensação, houve queda em outros produtos tradicionalmente consumidos nessa época, como, por exemplo, o azeite de oliva e o bacalhau. Veja na reportagem de Alessandro Torres algumas dicas na hora de escolher o peixe nas feiras. O mercado já está para peixe. Os estoques aumentaram, a variedade também. O consumidor só precisa decidir o que vai levar. Geralmente quando ele está vermelhinho, né, eles dizem, ele está bem fresquinho, né? O peixe se deteriora com facilidade, o que pode causar problemas à saúde. Por isso é preciso saber como escolher. Primeira coisa que a gente tem que ver no peixe fresco são os olhos, tá? Eles têm que estar bem brilhantes, como esse daqui. As escamas, elas têm que estar bem aderidas ao corpo, não podem estar se soltando. Outra coisa que a gente pode identificar também são as guelras. Elas têm que estar vermelhas, vivo, tá? E sem a produção de muco. No caso do peixe congelado, é preciso observar o prazo de validade na embalagem e verificar se ele já não foi descongelado. Cristais de gelo dentro da embalagem. Significa que o peixe descongelou, soltou o líquido e depois foi recongelado novamente. E como escolher o bacalhau? Quanto mais branquinho, melhor ele é. O bacalhau que está em boas condições, ele não pode ter manchas, ele tem que estar com a cor bem uniforme. Em casa, os cuidados continuam na hora de congelar e de descongelar o peixe. Pequenos detalhes que podem evitar que o produto se estrague e faça mal à saúde. Se não puder ser consumido no mesmo dia, o peixe fresco deve ser embalado e colocado no freezer ou congelador. O descongelamento nunca deve acontecer em temperatura ambiente, ou se utiliza o micro-ondas ou a geladeira. Aí, nesse caso, a gente tem que se planejar e fazer isso de um dia para o outro, né? Com 24 horas ou 12 horas de antecedência. Como é que a gente faz? Coloca o peixe do jeito que ele está aqui, embaladinho, pode tampar, né, para não vazar em outros alimentos, e coloca ele na parte mais baixa da geladeira. Com as recomendações seguidas, este prato nutritivo e saboroso tem a garantia de ser saudável. Faz bem à saúde, prolonga a vida. Bem acondicionado, tem que ser bem tratado, tem que ser bem limpinho e bem temperado para ficar bem gostoso. Delícia. Sandra, lá vou eu outra vez. Você sabe que eu posso definir a sua personalidade pelos sapatos que você usa? Mas você anda tão indiscreto ultimamente. É verdade. É o resultado de uma pesquisa que traçou a afinidade da mulher brasileira com um dos seus acessórios mais amados. Pois é, essa pesquisa define 4 perfis de consumidoras pelo modelo de sapato que elas usam. Mulheres sempre em busca do modelo ideal. Gosto de prata, gosto de dourado, de roxo. Gosto mais do básico, do prático. Meu estilo é aquele que é diferente, colorido, que tem uma bossa, mas que seja meiguinho. Elas podem não saber, mas o sapato as revela. Ela quer um brilho, ela quer uma novidade, mas ela gosta do conforto, tanto pelas tiras mais largas que ela escolheu, quanto pela altura do salto. Você acha que ele conseguiu te traduzir só observando os seus sapatos? Conforto, tira larga, salto baixo e na moda. É exatamente isso. Para quem está do outro lado das prateleiras, traduzir e antecipar esses desejos é questão de sobrevivência. Os fabricantes já perceberam que o consumidor não pode mais ser classificado apenas pela faixa etária. Existem 4 perfis de compradores. O primeiro dispensa os modismos e se apega à tradição. Confia na qualidade que passa de pai para filho,
como no estilo do sapato, adotado por várias gerações. O segundo é o que se preocupa com a próxima geração. Quer deixar para filhos e netos pegadas e não marcas de pneu. Por isso, prioriza a reciclagem de materiais. No terceiro perfil se encaixam as pessoas de espírito jovem. Ele é o próprio grito da moda. As cores fortes e inusitadas sempre agradam. O quarto grupo é atraído pelo excesso de luxo, de brilho, de grife, de imagem. O dourado é sua marca. Mas como tudo na vida, nada é absoluto. De manhã você pode acordar e até ingerir algum alimento sustentável, de certa forma. À noite você precisa estar um pouco mais exuberante, você vai usar alguma coisa do excesso. Você pode, durante o seu dia, também consumir alguma coisa tradicional, feita à mão, com cuidados especiais. Passando na rua, você pode ver uma bolsa